Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Obrigado. Eu hoje vou aqui conversar com o Daniel Raíces. Ele é coordenador de ações integradas para a conservação de espécies do ICMBio e tem uma experiência enorme também com a questão de licenciamento ambiental. Daniel, é um prazer enorme. Eu estava realmente contando os minutos para que a gente pudesse conversar, porque vocês aí têm várias histórias interessantes e um trabalho fantástico que eu tenho ouvido falar muito bem nas diferentes instâncias do governo. E vai ser um prazer entender um pouco como é que vocês desenvolveram esse trabalho. Então, assim, eu adoraria que, antes de mais nada, você fizesse uma apresentação um pouco melhor de quem que é o Daniel, quais são as suas atribuições, um pouquinho da sua carreira. Conta para nós um pouco quem é você. Primeiro, obrigado pelo convite, né, em participar. É muito legal, né, e é difícil nesses tempos promover um evento dessa magnitude, tudo pela internet, né? Meu nome é Daniel Raíces, como você falou, sou coordenador de ações integradas para a conservação de espécies do ICMBio e trabalho com os planos de redução de impacto. Eu sou biólogo de formação, mestre e doutor em ecologia, né, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né, e trabalhei sempre com mamíferos, né, tanto no mestrado quanto no doutorado, né? E trabalhava com interações, né? Trabalhei com dispersão de semente e também trabalhei com aspectos de espécies exóticas invasoras. Entrei no ICMBio em 2010, em 2008 o concurso, né? Mas comecei em 2010, na Reserva Biológica do Gurupi, no Maranhão. Que legal. Em 2011, eu fui para Brasília, né? Num concurso interno que teve, para trabalhar com autorização por licenciamento ambiental, né? E fiquei trabalhando com autorização por licenciamento ambiental até 2017, quando eu fui chamado para fazer uma ferramenta, né, que lidesse com as espécies ameaçadas de extinção, vendo como a gente consegue proteger essas espécies e ver quais são os principais fatores que atuam de como essas espécies são ameaçadas, né? Com isso, eu peguei várias partes de licenciamento ambiental, né? A ideia de fazer o plano de redução de impacto, ela não foi minha, ela já existia, né, no ICMBio, né? Ela começou a ter um aspecto de plano em 2015, mas que não foi para frente, porque era muito diferente, e a gente resolveu fazer essa ferramenta, pegando aspectos do licenciamento ambiental, pegando o vetor de ameaça, né? E pode ser infraestruturas viárias terrestres, pode ser produção de petróleo, linhas de transmissão, qualquer coisa que afete espécies ameaçadas, e tentar mapear e fazer mitigações desses impactos. Esse nome bonito, uma coordenadoria de ações integradas para a conservação das espécies. Tirando os PRINs, vocês têm algumas outras ações que vocês desenvolvem? Como é que funciona essa coordenação? Então, essa coordenação ela tem a atribuição de fazer os planos de redução de impactos, né? Hoje, a gente já fez um livrinho de metodologia e fez de infraestruturas viárias terrestres. Perfeito. A gente está fazendo agora o de petróleo e gás marinho e o de hidrelétricas na Amazônia, que vão sair esse ano. Olha. E para o ano que vem o de mineração. Né? Que é tratamento também, mas está para o ano que vem. Fora isso, a gente trabalha com manejo de espécies, né, ameaçadas de extinção, para reintrodução delas. E também a gente se manifesta quanto ao licenciamento ambiental fora de unidade de conservação, mas como não deliberativo, né, como consultivo. Como deliberativo, a gente atua junto ao TAMAR, na CONAMA 10, que prevê aquelas áreas de desova de tartaruga marinha, onde o TAMAR tem que ser ouvido em qualquer autorização para licenciamento, né, para qualquer licenciamento ambiental que afete essas regiões. Então, a gente atua nisso, né?
A parte de autorização para licenciamento ambiental do ICMBio ficou em outra coordenação, que era a que eu trabalhava antigamente, e que essa autorização do ICMBio era só emitida quando afeta realmente unidades de conservação. Quando afeta espécies ameaçadas fora, a gente é ouvido. Aí quem é ouvido é a nossa coordenação. Beleza. Você falou aí bastante sobre o PRIM, e a maior parte das pessoas conhece, assim, entre a maior parte dos pesquisadores e tudo, o PAN é muito mais conhecido ainda. Sim, né? sim. Ele foi mais divulgado. Conta para nós exatamente o que difere eles, na verdade. Qual é o contexto? Eles são bastante diferentes, mas... São bastante diferentes. Vamos falar um pouco do que difere e por que isso surgiu. Então, os PANs, eles surgiram no IBAMA ainda, né? Uhum. Era para o ICMBio, na criação do ICMBio. Então, eles têm mais de 10 anos rodando já rodando. E eles fazem plano de recuperação das espécies ameaçadas de extinção, né? Antigamente, eles eram monoespecíficos, né? Eles focavam em apenas uma espécie. E, a partir de certo momento, no ICMBio já eles passaram a ser territoriais, né? Onde eu abarco lá, com várias ações, várias espécies. E acabo amplificando o poder desses planos de ação, né? Esses planos de ação eles são elaborados pelo ICMBio, mas eles não são totalmente executados pelo ICMBio. Eles precisam de parceiros para funcionar, né? E aí a gente acaba fazendo uma rede muito grande de parceiros para tentar recuperar a população dessas espécies ameaçadas. Os PRINs, eles têm uma visão um pouco diferente. Embora o resultado final seja tentar recuperar populações de espécies ameaçadas, ele também tem um viés de não aumentar a pressão sobre essas espécies, antes dessa pressão acontecer. Não só de recuperar, mas de tentar minimizar essa pressão antes que ela já aconteça. Tanto que os PRINs eles levam em consideração espécies ameaçadas e algumas espécies não ameaçadas, que são consideradas muito sensíveis àquelas tipologias de empreendimento, né? Uhum. De infraestruturas viárias terrestres, por exemplo, entraram as espécies ameaçadas que eram sensíveis a essa tipologia de empreendimento, né? Tanto viário quanto ferroviário, mas também entraram algumas espécies não ameaçadas, mas potencialmente sensíveis e com distribuição restrita. Porque se eu tiver uma estrada que vai passar em algum lugar, a espécie não é ameaçada, mas ela vai virar. Então, antes da espécie se tornar ameaçada, aquela área já ficou com a sensibilidade alta, né, da biodiversidade. Perfeito. Na verdade, eu acho a história do PRIM foi uma grande sacada, no final das contas, do ICMBio. Porque eu participei de vários PANs, né? E realmente era muito engraçado. Por exemplo, eu participei, principalmente com o pessoal do Senap, eu me envolvi muito, lobo-guará, pequenos felinos e coisas do gênero. Aí, em cada reunião que você ia, você pontuava lá ações. E aí tinha estabelecer diretrizes para o licenciamento ambiental para a redução. E, por obrigação, tinha que ter a palavra lobo-guará no negócio. Então, assim, era uma estrutura planejada para o lobo-guará. Então, licenciamento para o lobo-guará. E eu sempre ficava pensando, não faz sentido. Você vai fazer algo específico para o lobo-guará, algo específico para a onça-parda, algo específico para os pequenos felinos. O problema é inerente de todas as espécies e os estudos de licenciamento, a tomada de decisão e tudo mais. Claro que passagem de fauna e tudo mais, você pode ser específico para o grupo que você está trabalhando, mas o processo era antes. Então, o PAN não cabia isso, não fazia sentido você ter. E o PRIM conseguiu fazer esse tipo de coisa, na verdade, de unir, pegar um impacto e botar todas essas espécies ameaçadas e, inclusive, como você disse, as não ameaçadas, mas potencialmente embaixo de um guarda-chuva único. Isso eu achei muito interessante e acho que foi assim uma mudança dentro aí do ICMBio que vocês estão de parabéns sobre isso. Obrigado. Eu acho que, sim, existem ações específicas de PANs que só podem ser feitas por PANs, né?
Uhum. E, na verdade, eu acho que os PRINs eles se complementam no final das contas, né? Porque quando você tinha só os PANs, ficava faltando realmente um buraco. Tinha um buraco aí entre a espécie ser ameaçada, né? O plano para a recuperação dessa espécie, e um sobre o olhar do que está ameaçando essa espécie, né? E um mapeamento prévio do que pode ameaçar essa espécie. Perfeito. Mas eu acho que elas são completamente complementares. Assim, o PAN consegue fazer várias ações que os PRINs não seriam capazes de fazer. Assim como os PRINs fazem mapeamentos e sugestões de mitigações de impacto que os PANs não conseguem fazer. Né? Eles são formas diferentes e complementares. Eu sempre fui um defensor muito forte dos PANs, até porque foi a partir dele que nós pensamos e chegamos a conseguir desenvolver toda a história do sistema Urubu. Surgiu a partir de demandas e de ações estabelecidas nos PANs. Então, assim, eu concordo plenamente. O PAN tem uma importância enorme. O que não fazia sentido é a gente tentar estabelecer algumas diretrizes dentro dos PANs que elas eram genéricas e não, como você falou, monoespecíficas ou coisas do gênero. Então, assim, é esse contexto que o PAN não conseguia abraçar, na verdade, e o conseguiu. Agora, você ainda comentou um pouco sobre isso, Daniel. O PAN tem uma característica altamente participativa. Então, assim, você reúne 20, 30, 40 pesquisadores, se toca num lugar, vai trabalhar, vai discutir, vai estabelecer, são 4, 5 dias de trabalho, depois tem todo o processo de revisão, de tudo mais, de acompanhamento. O PRIN, ele tem inúmeros parceiros, mas ele não é um processo tão participativo assim. O que diferencia eles um pouco? Como é que é essa estrutura de formação de um PRIN, na verdade? Bom, vamos lá. Vou falar especificamente agora do PRIN IVT, porque é mais integrado com o assunto, né? O PRIN IVT, ele começou, ele não teve uma reunião inicial, porque ele foi o primeiro PRIN, né? Mas todos os PRINs atuais agora, eles têm uma reunião, a gente faz o levantamento prévio, né, dos impactos de determinada tipologia de empreendimento. Depois a gente tem uma reunião que demora uma semana. Né? Essa reunião é um embate bem construtivo, mas acaba sendo bem caloroso. Que interessante. Porque ele não só pesquisadores, ele envolve órgão licenciador, ele envolve empreendedores, ele envolve agente. Né? Então é bem diferenciado, porque a gente quer saber também do empreendedor qual a dificuldade dele. Né? A gente vai mapear, mas ao mesmo tempo a gente quer saber, não, mas várias coisas que me pedem para mitigação de impacto são genéricas e a gente acha que não presta para isso. Né? E a gente vai atrás disso, vai atrás de empreendedores, vai atrás dos órgãos licenciadores para ver o que realmente é mais efetivo. Né? A gente não só faz o mapa, né, relacionados aos empreendimentos, como também tenta ver as medidas mitigadoras e também medidas compensatórias. Né? De mapear também aonde seria mais legal essa compensação ocorrer, por similaridade de alvos que ocorrem em determinada região. O PRIN-IVT, como ele foi o primeiro, né, ele começou, e você participou um pouco disso também, com reuniões, né? Quem ajudou muito a gente no PRIN-IVT também foi o professor Paulo Demarco, da UFG, principalmente com páginas, né? E ajuda a gente até hoje, né? Com a modelagem de distribuição das espécies que a gente usa para fazer os PRINs. E os PRINs, eles funcionam da seguinte maneira, o PRIN-IVT, né? Ele funcionou com... A gente tem os alvos de conservação, que são as espécies ameaçadas da fauna e da flora. Pisar a infraestrutura de viárias terrestres, né? Foram 500 espécies da fauna, aproximadamente, 1000 e alguma coisa de flora. Né? Caraca.
E por que a flora entrou, se a flora não é atropelada, né? Porque a gente usou 3 tipos de impacto, né? 3 impactos foram importantes, que foi a fragmentação da paisagem, a perda de habitat e a colisão com veículos. Óbvio que a colisão com veículos, a flora não entrou nessas análises, mas você tem várias espécies que são sensíveis a efeito de borda e efeitos que ocorrem quando você abre rodovias, né? Esses 3 impactos eles foram juntados, né? E formou um impacto só, um shape só de um impacto, né? Para fazer esse mapeamento, a gente usou como unidade de planejamento autobacias nível 6. Embora a resolução que a gente esteja trabalhando fosse 1 por 1, no Brasil todo, a gente dividiu, rodou por biomas e acabou usando autobacias nível 6. Por que isso, né? Porque a autobacia de nível 6 eu estou trabalhando com espécies ameaçadas, com poucos registros. Uhum. E acaba que se eu tenho uma espécie ameaçada que ela ocorre dentro de uma autobacia, provavelmente ela ocorra dentro daquela autobacia toda, né? Perfeito. Então, aquela autobacia acabou sendo a unidade de planejamento. A gente não via sentido em ser menor do que isso, né? Então, todo o trabalho foi em cima de autobacias por causa disso. E a gente, depois entraram também, né? Além da fauna e flora, a sensibilidade, como é que é? A condição da paisagem, né? A gente fez um mapeamento de várias condições da paisagem que facilitam ou dificultam a sobrevivência desses alvos, né? Se eu tenho uma área de mata nativa, a sobrevivência desses alvos é bem melhor que se eu tenho uma área de agricultura, né? Por exemplo. Então, isso entrou com níveis diferentes nesse mapeamento. Entraram 58 fitofisionomias do IBGE também, 20 tipos cársticos que foram que saíram do CECAV, que é o Centro de Cavernas do ICMBio, né, para fazer esse mapeamento da sensibilidade de biodiversidade. Esses dados todos eles foram rodados num programa de priorização, né, no Zonation, mas podia ser em outro programa. O Zonation foi escolhido só por causa dos resultados que foram melhores para a gente. E a gente colocou esses níveis de sensibilidade no eixo Y, né? Onde eu tenho lá em cima as maiores sensibilidades e embaixo áreas menos sensíveis. Cruzamos esses dados com os impactos, né, que eu acabei de falar, e aí a gente tem áreas, e esses impactos entraram no eixo X. A gente fez um mapa bivariado, onde eu tenho de 0 a muito, né, de impacto, e de 0 a muito de sensibilidade. Então, eu dividi esse gráfico nós dividimos esse gráfico em 4. Né? Em áreas mais propícias para a expansão de rodovias e ferrovias, onde eu tenho baixa sensibilidade e alto impacto já. Áreas que são mais propícias para a conservação de espécies, onde eu tenho alta sensibilidade e baixo impacto. Se eu tiver que planejar uma rodovia, evitar essas áreas, né, seria o melhor. Áreas de conflito, onde eu tenho alta sensibilidade e altos impactos acontecendo, onde é melhor seria mitigar esses impactos que estão ali acontecendo, né? E áreas onde eu tenho baixo impacto e baixa sensibilidade, onde seria interessante também para as rodovias se expandirem, melhor do que as 2 áreas. Então, eu consigo mapear e fornecer isso para o órgão, para o empreendedor, das melhores áreas onde seriam menos impactantes essas estradas passarem. É óbvio que é macro, é uma análise macro, né? Que ela leva em consideração todo o bioma, ela não é regionalizada, tão regionalizada, né? E também o que a gente consegue fazer, a gente tem esses dados todos estão todos disponíveis, uma coisa que a gente fez na página do ICMBio. A gente tem a publicação, né, do PRIMVT, a gente tem os shapes, né, os mapinhas feitos tanto para ArcGIS quanto para QGIS, né? Dá para botar até em Google Earth, para quem não domina ferramentas de geoprocessamento. E 2 materiais suplementares. Cada autobacia tem uma numeração, né, dessas que eu falei. Com isso, você consegue clicar nela e saber quais são as espécies que estão lá linkadas, que entraram nas análises. Perfeito. Com isso, a gente consegue direcionar algumas medidas de mitigação de impacto. Um exemplo eu tenho uma rodovia que vai passar em determinado local sensível. Eu não sei se, né, o empreendedor ele vai conseguir ver se aquele local é sensível por espécies de rivolídeo que estão naquela área, e ele vai ter que
atenção na mitigação de impacto de drenagem da área, ou se são por primatas que estão naquela área que vai ter que ser passagens aéreas, etc. Já direciono isso, não fica tudo no mesmo balaio, né? Uhum. Isso é uma coisa interessante. E outra que a gente conseguiu pegar as rodovias, a gente usou, mapeou, pegou as rodovias na época do Ministério dos Transportes, juntou com o OpenStreetMaps, fez as rodovias, né? E essas rodovias também a gente consegue plotar em cima dessas autobacias e ver a sensibilidade delas. Legal. Então, direcionar medidas mitigadoras para determinadas rodovias e determinados trechos mais sensíveis. Isso é legal. E para planejamento, quando é para o licenciamento ambiental, que o empreendedor ele tem que entrar com o pedido e fazer 3 alternativas locacionais e tudo, a gente consegue ver a alternativa locacional que é menos impactante já colocando sobreposto com isso. E isso está disponível. São dados completamente abertos, qualquer um pode pegar e utilizar. Eles estão todos nessa página? Está tudo disponível nessa página? Todos nessa página. Tudo nessa página, tudo para baixar, utilizar, pegar, aberto, completamente aberto. Uhum. Criticar, fazer trabalhos em cima, do jeito que quiser. Maravilha. Eu acho até legal contar um pouco da história pretérita dessa história do PRIM, porque, na verdade, houve uma convergência de ideias entre a necessidade de se criar algo pensando em estradas. E na época, eu acho que você ainda não... Você disse que veio para a coordenação em que ano? 2017. 2017. Então, o que aconteceu foi assim, até contextualizar um pouco, não sei nem se você estava sabendo exatamente como é que foi essa história. Se eu não me engano, em 2015, nós tínhamos um grande projeto que estava sendo desenvolvido, no bojo dele estava o sistema Urubu e tudo mais, e existia uma grande, eu acho que foram uns anos de polvorosa de ecologia de estradas no Brasil, assim, tinha muito grupo, muita gente, o pessoal estava realmente trabalhando muito nisso. Eu peguei o telefone e liguei para o ICMBio porque nós queríamos fazer um documento que na época nós estávamos chamando de PAN Estradas, e nós precisávamos de pessoas com aquela capacidade de gerir o grupo, que o pessoal do PAN faz maravilhosamente bem, né? Então, assim, se reúne, tem toda o rito de passagem dentro dos PANs e tudo mais. E eu liguei para o ICMBio e falei, escuta, estou precisando de 1 ou 2, vocês conseguem ceder? E aí me falaram assim, espera 1 ou 2 dias que nós te respondemos. Esperamos esse prazo, retornaram, vocês do ICMBio retornaram e disseram o seguinte, escuta, porque essa era uma iniciativa de um grupo de pesquisa, ou de vários grupos de pesquisa. O ICMBio até seria convidado a participar, mas não era algo vinculado ao ICMBio, né? Aí falaram, escuta, por que nós não internalizamos isso? Isso já é uma ideia da gente fazer e vamos fazer junto. Eu falei, pô, excelente, nada melhor do que ter o ICMBio como uma política pública e tudo mais. O grupo todo topou e a gente se reuniu durante 2 vezes na própria sede do ICMBio para discutir esse tal PAN. Estabelecemos que o próprio pessoal do Congresso já teve acesso agora à estratégia nacional, com 40 ações e tudo mais que foram estabelecidas, mas muito com a cara dos PANs, propriamente dito, com metas a serem atingidas, com os responsáveis, com toda aquela estrutura muito típica. E depois disso é que começou a história do PRIM, propriamente dito. Se eu não me engano, inclusive no Congresso em 2016, houve uma discussão, houve uma reunião, na verdade, aqui dentro do Congresso, aqui em Lavras, e foi a partir daí que enveredou muito mais para que o ICMBio realmente produzisse isso. E eu posso dizer sinceramente que hoje, vendo o produto, vocês jogaram isso numa régua
muito, muito acima do que nós tínhamos planejado inicialmente, assim, porque realmente esse grupo que vocês têm, o que vocês conseguiram fazer, provavelmente o nosso grupo não conseguiria continuar atuando tão junto e com tanta determinação para obter um resultado como esse que vocês obtiveram. Então, assim, ainda bem que vocês seguiram fazendo isso e vocês estão com parabéns enorme pela realização disso. Obrigado. Né? Obrigado mesmo. Legal. Mas eu tenho uma curiosidade sobre eu sempre gosto de entender um pouco das dificuldades e inclusive os sucessos, que os sucessos são todos esses que a gente tem falado. E onde é que tiveram, Daniel, as maiores dificuldades, e aí falando especificamente do IVT, para que ele fosse desenvolvido? Ela foi metodológica, ela foi dados, ela foi a necessidade de uma participação, porque eu me lembro que eu participei um dia de uma discussão onde nós estávamos pontuando, foi criada uma planilha de impactos, onde nós contribuímos um pouco com isso. Sim. Foi o envolvimento dos pesquisadores, que às vezes tem aquela minúcia e que não dá. Aonde foram os maiores gargalos que vocês tiveram dentro do IVT? A gente teve alguns gargalos, né? Imagina. Ainda mais quando começa, né, as coisas novas. E alguns gargalos dentro do próprio CMBio mesmo, né? De convencimento da ferramenta, algumas coisas assim, né? De pensar a ferramenta, de modificações da ferramenta, do que estava sendo pensado para o que a gente achava que deveria ser feito, né? Isso dentro da própria casa sempre existe, né? Uhum. Uma coisa que a gente não teve muita dificuldade, falo do que a gente não teve muita dificuldade, porque foi o know-how do CMBio, que foi a parte da fauna ameaçada, né? A gente conta com os centros, né? Então, e contou muito com o Paulo Demarco, né, para fazer as modelagens. E o legal foi que teve uma interação muito boa, porque a gente faz as modelagens, o Paulo Demarco faz com a gente as modelagens, né, da distribuição das espécies. Essas espécies são validadas pelos centros, a gente devolve esses modelos, né, porque o modelo ele pega a adequabilidade ambiental de cada espécie, né? A adequabilidade ambiental de cada espécie ela não necessariamente está exatamente onde a espécie reside, né? Senão você não tinha espécie exótica invasora, né? Então, tem esse crivo legal dos centros, né, que são conhecedores da fauna, que falam, não, aqui não tem, aqui ele não passa esse rio, embora se passasse, ia ser excelente espécie exótica invasora lá, que a adequabilidade é altíssima para o outro lado, né? Aí o Calitrix, Jacos e o Penicillata no sudeste mostrando isso, né? Sim. E isso aí não teve dificuldade. A dificuldade maior foi com os impactos. Os impactos realmente, porque foi um aprendizado, né? Eu entendo um pouco do licenciamento ambiental, de como roda o processo do licenciamento ambiental federal, mas eu não sou especialista nos impactos, né? E aí a gente precisou de você, precisou de vários pesquisadores até chegar aos impactos e até minúcias mesmo, tipo rodovia. Qual é a área de impacto de uma rodovia? É onde ela está inserida? Qual é a abrangência delas? E aí tinha algumas coisas que inviabilizavam algumas áreas que eram importantes, a gente colocar 5 quilômetros, né? Sim. Em locais que você não tinha fragmento. Se eu colocasse, eu falei, não, gente, eu tenho uma espécie ameaçada. Do lado do arco metropolitano, se eu botar 5 quilômetros, isso some. Então não posso. Então, o que a gente faz? Qual buffer que a gente vai usar? E essas discussões a gente teve, foi mais custoso para a gente internalizar, né? Porque não é o nosso métier, né? Uhum. E aí e ao mesmo tempo, como esses gargalos são legais, porque eles trazem muito aprendizado, né? Você aprende com os gargalos. Se não for os gargalos, ele não evolui do que a gente faz. Exatamente. Eu tenho uma dúvida que porque nós estamos passando por isso nesse momento em algumas análises que a gente está fazendo, Daniel. Muito dos dados
que a gente possui, pelo menos no nosso caso, é dado de atropelamento. Então, sim, quando você modela, e aí vai para o lado do Paulo Demarco, justamente, quando você modela, se você tem esse viés por dado de atropelamento, o que você está botando no modelo de adequabilidade tem um viés de paisagem de onde o animal é atropelado e não da onde o animal existe. Como é que vocês consideraram isso dentro da análise do PRIM, na verdade? Porque eu até acho muito legal, você sabe aonde que a paisagem que o animal está morrendo. E essa é uma pergunta que a gente quer responder. Agora, quando você começa a conversar com os pesquisadores, existe uma preocupação muito com isso. Como é que vocês atuaram dentro desse contexto? Então, a gente, desses 3 impactos, o de atropelamento foi o mais difícil para fazer. Uhum. Não utilizou dados de animais atropelados, né? A gente utilizou dados de captura e de pesquisadores, né? Dados de onde o animal está para modelar. A gente separou, assim, quando a gente fez esses impactos, a gente utilizou o impacto como perigo de colisão, não é de risco de colisão. A gente fez o mapa de risco de colisão, mas a gente fez o mapa antes de perigo de colisão. Uhum. Porque a gente utilizou 2 dados para fazer isso. A velocidade média das rodovias, né? Quanto mais elevado, maior o perigo. Uhum. E a velocidade de tráfego, né? Quanto mais carro passando, mais, teoricamente, mais perigoso é. Né? Perfeito. E a gente mapeou as rodovias, assim, menos perigosas e mais perigosas, de acordo com esses 2 parâmetros. Né? Isso a gente fez um mapa de perigo de colisão. Por exemplo, no Brasil, ou a EP aqui em Brasília, ela é perigosa, mas o risco de colisão com animais é muito pequeno, porque eu não tenho os bichos ali sobrepostos na EP, sabe? Sim. Eu tenho alta velocidade, muitos carros passando e não tenho o risco de colisão. Tem baixo risco de colisão, porque para eu ter o risco de colisão eu tenho que ter as espécies. O animal. Perfeito. O animal. Então, a gente resolveu dessa maneira. A gente fez um mapa de perigo de colisão e depois sobrepôs com o risco de colisão. Um convite que eu faço, se vocês quiserem, é pegar os dados que vocês têm, sobrepor com os nossos aí, para ver se a gente está falando certo ou está falando errado. Tá? Porque, teoricamente, o local que seria mais... Eu teria maior quantidade de animais atropelados, eu teria alto perigo de colisão com alta sensibilidade dessas espécies, né, para elas estarem ali interagindo. O que a gente está fazendo aqui para Minas, a gente conseguiu, o pessoal da UFMG tem um mapa das rodovias que eles conseguiram modelar com uma qualidade fantástica, se eu não me engano, 90 e poucos % de acerto em termos de velocidade e VDM. Tá? Foi uma modelagem que eles fizeram. E nós estamos utilizando essas informações, pegando trechos de rodovias que nós temos amostragem sistemática, onde a gente conhece a presença e a ausência, não só a presença nesse caso, para criar um processo de correlação e verificar se essa verdade, que está normalmente a gente considera como verdade que a maior velocidade é o que mais mata, que o maior fluxo é o que mais mata, e botando outros fatores, declividade, curva e coisas do gênero dentro desse contexto. Com isso, a gente espera obter uma equação que vai nos mostrar quais são as variáveis ambientais, as variáveis de tipologia de rodovia e de tráfego que impactam. E aí você pode extrapolar isso para outros lugares, na verdade, e aprimorar o processo de modelagem que está sendo feito, na verdade. Muito legal. É bem mais refinado do que a gente fez. Eu inclusive, acho que tem... Acho não, né? Tenho praticamente certeza. Isso aqui é um achismo de especialista que a gente fala. Né? Uhum. Isso é extremamente importante para atropelamento. Exatamente. Né? Então, é o que a gente está planejando atuar aqui. Então. Pois é, a matriz, eu
acho que ela pode ser o mais importante do que todos os fatores que a gente colocou. Exatamente. É o que a gente está agora tentando estabelecer mesmo. Vamos ver o que a gente descobre com essas informações. Está bem legal o trabalho. Legal. Quero ver depois. Eu, eu já comentei em alguns momentos que eu tenho visto o trabalho de vocês sendo utilizado efetivamente, por exemplo, dentro do PPI, para estabelecer as novas concessões, os novos trechos e tudo mais. O pessoal está utilizando esse documento de vocês, esse produto de vocês. Parece que o pessoal da IPL está também utilizando dentro do planejamento todo que eles estão fazendo. E a gente sempre tem aquela coisa, né? As pessoas às vezes dizem as coisas de academia ou dos ecochato, fica lá que a gente não consegue usar essas informações. E vocês estão tendo esse sucesso. Como é que é essa relação hoje entre vocês e esses diferentes órgãos, Ministério da Infraestrutura, nesse processo de uso dessa ferramenta que vocês produziram? Existe uma interlocução ou houve tipo assim, oba, existe esse produto, vamos usar, mas não fugiu do ICMBio agora? Como é que está isso? Houve apresentações, né, principalmente para a EPL, houve uma apresentação antes de como era o produto, que eles incorporaram, né, e para alguns estados também, né, eles estão utilizando também e foi ofertado, né? Foi ofertado no tipo de... Foi apresentado e falou, pô, vocês têm isso, está disponível, está aberto, posso usar? Está aberto, cara, pode. Mas muita coisa foge, assim, muita coisa mesmo foge do ICMBio. A gente acaba sabendo que as pessoas usaram, né? Que a gente não tem... a gente não conseguiu, ou não pensou na época que a gente fez, em como fazer esse mapeamento de fluxo de quem está usando. Perfeito. Né? Uhum. Acabou fazendo... Porque o PRIVET ele saiu no finalzinho de 2018. Né? E de certo ponto, uma coisa inovadora. Né? Eles falaram, cara, vamos liberar tudo e botar para bater, né? na gíria. Né? Vamos ver o quanto a gente apanha, o quanto a gente é elogiado, e o que sai, o que realmente as pessoas vão utilizar. A gente apresenta em alguns locais, apresenta a proposta, porque também vai ser, não só para o IVT, vai ser para outras tipologias de empreendimento também, com outras sensibilidades, né? E com outras fragilidades envolvidas. E acabou que muitos utilizam e a gente acaba sabendo que depois utilizou o IVT. Né? Legal, muito bom. Tem uma interação com órgãos federais que acabam a gente sabendo, porque acabam, por meio de ofício e outras formas, né, solicitando informações para a gente de como foi feito e do que pode usar dali, né? E aí eu repito de novo, é aberto, pode usar, sempre falo isso. Não, mas o pode. O que está ali é o que está disponível, é assim, é o que está aberto. Muito bom. Não, e eu posso dizer que assim, eu tenho conversado com muita gente, tem muita gente usando, e quem não está usando é porque ainda não conhece, porque assim, na hora que conhece, vai usar, com certeza. E que legal. Veio você já comentou um pouco sobre isso, eu só queria aprofundar sobre a escala de uso, na verdade, do PRIM. Então, você comentou que ele foi feito para uma escala de bioma, que teoricamente ele não é para um uso mais regional. Vamos imaginar da seguinte forma, até porque nós temos hoje dentro dos participantes aqui do Congresso pessoas de concessionárias, de universidades, temos um público bastante diversificado. Uma concessão que tem que fazer uma tomada de decisão de áreas críticas, por exemplo, para ajudar dentro de medida de mitigação. Ela consegue usar? Sim. Consegue. Se eu tenho áreas... aliás, porque eu consigo plotar as rodovias em cima das autobacias. Né? Eu sei que autobacias têm maior possibilidade de eu ter espécies ameaçadas e qual é mais sensível e por quê. Né? Perfeito. Agora, eu não consigo ter a minúcia ou a cronometria, dizendo assim,
de que região dentro daquela autobacia é a mais sensível, onde dentro daquela autobacia eu tenho que colocar, ou seria melhor eu colocar a passagem de fauna, sabe? Isso já foge do escopo, o escopo é macro mesmo, né? Perfeito. Ele foi planejado, porque senão a gente acaba se perdendo, porque o escopo macro, embora o PRIN seja muito trabalhado, ele é de mais fácil visualização no começo, né? Porque depois, quando você começa a entrar em cada autobacia, aí você amplifica muito o que você tem que tomar de tomada de decisão e a quantidade de estudos e a quantidade de pesquisadores que estão com outros trabalhos e outras coisas muito mais eficientes do que seria fazer essa primeira análise de macro que o PRIN faz. Mas ele, pelo menos assim, dá para direcionar para que dá para direcionar esses trechos, na verdade, né? Então eu acredito que pode ser uma utilização muito boa, ou seja, tem que fazer uma tomada de decisão inicial, até mesmo para alguns termos de referência, em termos de priorização de áreas de estudo e tudo mais. Provavelmente isso deve ser um direcionador fantástico que o PRIN proporciona para, por exemplo, concessão de rodovias, né? Sim, sim. Maravilha, show. E você comentou que para esse ano já tem mais 2, né, que estão sendo planejados, e que vem o de mineração. Isso. A minha pergunta é, em algum momento vocês estão discutindo se vale a pena criar o Mega PRIN e ver zoneamentos críticos mesmo, ou seja, nesse ponto, a atividade econômica é inimaginável. Pensar num novo zoneamento ambiental aí baseado ou complementado com os dados do PRIN? Existe isso? Na cabeça, sim. Em prática, não. Perfeito. A gente tem muito que evoluir ainda em outras tipologias, né, de empreendimentos. Uhum. Você tem várias que causam impactos relevantes e que não tem PRIN ainda. E eu acho que é completar um pouco disso, completar um pouco também, não só a magnitude dos impactos, mas uma coisa que eu acho importante a gente ter é a quantidade de autorizações para licenciamento ambiental, que a gente tem um exemplo. A linha de transmissão, teoricamente, ela não é tão impactante quanto outras tipologias de empreendimento. Uhum. Mas ela é mais autorização, ela é que mais corta local, ela é que mais se expande. Então, tem algumas visões assim que a gente tem que dar um olhar para isso também, porque ela parece que é um impacto pequeno, mas ela é um impacto pequeno que está acontecendo em todos os lugares, né? E ela pode ser um grande impacto para algumas espécies. Então, a gente tem que desenvolver alguns outros PRINs antes, pelo menos dentro do ICMBio, para pensar nisso. Né? Legal. Em fazer um mega PRIN, né? Mega empreendimento, onde vê as áreas mais sensíveis a qualquer tipologia de empreendimento, as áreas mais viáveis para a expansão urbana, logística, e eu acho que a gente está um passo atrás ainda disso. Perfeito. No próprio texto do PRIN, do IVT, nesse caso, uhum, vocês comentam que ele é um processo contínuo e que, obviamente, nós temos mudança de paisagem, nós temos mudança de tipologia de infraestrutura viária, nosso conhecimento da fauna se aprimora. Isso efetivamente acontece no cotidiano ou vocês estão planejando, tipo, momentos? Agora nós vamos lançar o IVT 2.0, na verdade. Como é que está acontecendo isso, Daniel? A gente tem pequenos ajustes no PRIN, tanto que você entra na página hoje, tem um ajuste que foi feito já em julho. Agora foi, exatamente. Então tem pequenos ajustes, mas esses ajustes eles não fizeram ainda as modelagens e os cálculos para modificação dos resultados do PRIN. A gente está pensando em realmente fazer um PRIN 2.0 e esse PRIN ele vai levar em consideração a partida dele vai ser a partir da nova lista de espécies ameaçadas de extinção do
que vai sair do ICMBio, né? Que vai sair da avaliação do ICMBio. Porque isso pega um peso muito importante, principalmente na sensibilidade da biodiversidade que a gente usa. Já que uma das coisas que levam pesos diferenciados é quanto a espécie está ameaçada, se ela é criticamente ameaçada. Ela tem, na hora das análises, ela é mais priorizada, ela ganha mais peso do que uma espécie em perigo. Uhum. E aí sim, fazer novamente as modelagens, fazer novamente as modificações que houveram nas vias, novamente o que entra de camada de agricultura ou que entra de camada de áreas remanescentes, e aí sim rodar tudo de novo. Que fazer pequenos ajustes, muito pequenos, o tempo de fazer um novo, é praticamente o tempo de fazer um novo e o resultado muda muito pouco. Uhum. Então a gente vai realmente ser liberada a próxima lista oficial de espécies ameaçadas, né, e o risco delas para ir modificar tudo de novo. E aí, de repente, fazer o PRIM e VT 2.0. E aí entrar outras coisas que a gente está pensando, outras análises mais efetivas, principalmente para compensação ambiental. Uhum. E uma das coisas que a gente usou para compensação ambiental, no final do PRIM, foi a similaridade de alvos, né? E não necessariamente a similaridade de alvo seria o mais relevante, né? Às vezes, o quanto a representatividade daquelas espécies em cada, fazer índices para ver isso, que a gente fez simplesmente embora a gente tivesse uma modelagem restritiva, onde áreas de pequeníssima adequabilidade foram cortadas, né, das análises, eu estou falando que na hora que eu faço essa similaridade, eu falo que a área do lobo-guará ela é igual se ela tem 90% de adequabilidade ambiental ou 30%. Perfeito. Né? Uhum. Então, isso eu acho que são evoluções do produto, né? E assim vai, né? Não tem jeito. A gente sempre acaba um produto pensando, pô, e se eu tivesse feito isso? Mas senão você não acaba nunca. Uhum. Não, tem que parar de lamber e tem que botar para dar a cara ao tapa e deixa que na próxima a gente faz melhor, também acho. E até para escutar especialistas, para fazer novas parcerias, para encontrar coisas realmente relevantes que a gente não levou em consideração, acho super, super importante. Legal, muito bom. Eu tenho visto, por exemplo, junto do PPI, muito do planejamento que está sendo feito dos novos trechos de rodovias pavimentada e tudo mais, tem sido muito discutido de que forma que o licenciamento ambiental deve atuar. Nós temos aí uma nova lei para ser votada, que na verdade de nova não tem nada, né? Porque ela é bem velha, ela só na verdade não foi votada e tudo mais. Mas, relançada. Exatamente. Você acredita que de alguma forma o processo, e não especificamente só do PRIM, mas esse processo de modelagem que a gente tem hoje, porque nós temos milhões de dados, nós temos milhões de informações, nós temos layers do que a gente quiser. De alguma forma, esse é o futuro do processo de licenciamento? Ou seja, será que nós conseguimos qualificar tão bem os nossos modelos que para um determinado ou para um grande grupo de empreendimentos aí a gente consiga atuar muito mais com modelos e menos com um número restrito de monitoramento de campo? O que você pensa disso? Eu acredito que sim, mas no meio termo, né? As ferramentas de processamento cada vez e as modelagens cada vez elas estão mais assertivas, né? Você tem modelagens cada vez melhores. Se você for pegar um mapa de um especialista, elas são cada vez se sobrepõem cada vez mais. Uhum. No entanto, elas sempre vão precisar do mapa do especialista e do especialista envolvido. Perfeito. Não tem eu acho um pouco ilusão ou corre-se muito risco você apertar um botão e você falar, não, ali é o local que você precisa do especialista. E você sempre vai precisar do especialista.
né? Até as modelagens, elas são criadas e são refeitas e são aprimoradas por causa do olhar do especialista, né? Não por causa da modelagem em si, né? Precisa de gente em campo. Óbvio que, em alguns casos, você pode ter uma simplificação do licenciamento ambiental, né? Você pode ter, se você tem uma área extremamente impactada e você tem várias... a sensibilidade baixa e tudo, você pode reduzir a quantidade de idas ao campo, ou existe essa possibilidade, mas não existe a possibilidade também, não existe a possibilidade de apertar um botão e tá tudo resolvido. Isso, eu às vezes para fico mim, muito. Você consegue direcionar e reduzir, para mim, na minha visão. Você consegue direcionar e ser mais efetivo nos trabalhos. Isso sim. Agora, não ter, não. Aí eu acho que a gente pelo menos está muito longe disso ainda. Perfeito. Eu fico me perguntando, e eu acho que falta hoje para nós uma análise de, por exemplo, eu sempre gosto de pegar a IN 1313, que regulamenta número de amostragens, dias de amostragem que você vai fazer para estabelecer a questão de impacto de atropelamento para rodovias e ferrovias. Que a gente pegasse um bom trabalho feito de campo e que modelasse isso e dissesse o quanto que os dois se sobrepõem, na verdade. Porque, sinceramente, com a nossa capacidade de modelagem que existe hoje, com o volume de dados em termos de conhecimento de requerimentos que as espécies têm, a gente provavelmente consegue, através da modelagem, quando a gente tem tão pouca coleta de dados em campo, ter resultados equiparados, na verdade. E aí você prioriza, por exemplo, um investimento maior em monitoramento de longo prazo ou em análise de viabilidade da população que está sendo impactada e tudo mais. Ou seja, você acaba direcionando esforços para as coisas que potencialmente pode ser importante. Eu também hoje não acredito que a gente consiga substituir isso no curto prazo, mas que eu acho que faz falta essa comparação, que a gente possa pensar realmente aonde que a gente deve ter um licenciamento de ida para campo e coletar. O pessoal do próprio, agora não lembro se foi, bom, alguém do Ministério da Infraestrutura disse assim, a gente às vezes gasta milhões para confirmar que uma espécie ocorre num lugar, sendo que a gente já sabe que ela ocorre no lugar. Então, para que gastar esse dinheiro se a gente poderia dizer simplesmente, olha, nós já sabemos que essa espécie ocorre e nós vamos fazer a tomada de decisão considerando essa espécie, na verdade. Quando a gente... olha, eu tenho que fugir desse fragmento que é super importante para determinado grupo. Eu preciso provar ou eu posso simplesmente realmente dizer, olha, esse fragmento, o trecho de rodovia não pode passar nele, porque isso daqui é imprescindível para tal espécie. Pronto. Tá? E aí a gente evita de gastar 1 milhão em trabalho de campo, que vai botar armadilhamento fotográfico, trabalhar durante tanto tempo, e já se definiu isso. E vamos gastar esse dinheiro numa coisa que é extremamente significativa. Eu acho que a gente está numa linha aí que vão ocorrer algumas mudanças nos próximos anos, e eu pessoalmente acho que elas vão ser interessantes dentro desse processo de licenciamento. Eu acho que essa parte de estudo mesmo para o impacto ambiental mesmo, de EIA mesmo, né, ele é extremamente importante e ele tem que ser direcionado para áreas importantes. Você tem que realmente cumprem o rito, né, do licenciamento ambiental, que não são tão importantes assim, e acaba sendo menos efetivo, né? E isso acaba dificultando um pouco o lado do próprio empreendedor também, né? Porque
acaba demorando mais numa área que, de repente, o próprio PRIM está indicando que é para expansão de rodovia. Você sabe que não tem espécie relevante ali. Óbvio que vai ao campo dar uma olhada e tudo, não sei o que, para ver outros estudos e tudo, mas não necessariamente tem que fazer esse gasto, esse aparato todo em áreas que realmente são menos relevantes, né? Exato. Assim como áreas extremamente sensíveis também, o empreendedor tem que ter a clareza. Lógico. Que ou desvia ou o nível de mitigação de impacto tem que ser elevadíssimo, né? Exato, exatamente. Né, para ser justo para os dois lados, né? A gente indica áreas para expansão, indicam áreas que são relevantes para a conservação, né? As duas coisas. Mas é que eu acho que o fato hoje, por exemplo, do PRIM, isso é uma coisa muito legal. Por exemplo, está se discutindo muito título verde, está se discutindo muito o processo de inclusão da sustentabilidade de uma forma efetiva nas carteiras de projetos de tudo, na verdade. Ferrovia, rodovia, portos, aeroportos e assim por diante. Então, se o empreendedor que vai investir em um determinado segmento de rodovia conhece os impactos potenciais que ele vai ter, que o PRIM, por exemplo, está indicando, ou que uma outra modelagem numa escala de mais refinada pode trazer para eles, isso já pode ser colocado na proposta de aquisição desse próprio trecho de rodovia. E com isso se evita aquelas rediscussões futuras que a gente viu, por exemplo, o caso do Mico-Leão Dourado no Rio de Janeiro, que passou 8 anos para conseguir fazer uma passagem. Sem entrar no mérito do custo da passagem, do ponto que o Luiz nós conversamos já, tem uma entrevista super legal, vai contar um pouco dessa história, como é que foi, mas assim, essa discussão não precisava acontecer, porque na verdade você já tem um direcionamento e o empreendedor, na hora do projeto, a EPL, quando vai fazer a proposta do projeto, ela conhece quais são os riscos que estão acontecendo e ela sabe que de 500 quilômetros, 50 são prioritários. E dentro disso, sim, vamos focar o trabalho, na verdade. Eu acho que exatamente esse é do PRIM, né? Não é de maneira nenhuma retirar nada, na verdade é intensificar onde ele precisa ser intensificado, na verdade. É direcionar, né? Não precisa botar passagens de fauna equidistante. Você tem que botar onde é mais impactante, né? Eu sou extremamente partidário disso. A gente tem que pode gastar 400, 500 mil numa passagem de fauna subterrânea e faltar dinheiro para você poder desenvolver um projeto de viabilidade populacional que com esse dinheiro o pesquisador, faz chover, na verdade. Então a gente tem que ser um pouco mais, realmente fazer um uso de recurso de uma forma mais otimizada dentro desse processo. Né? Sim. Inclusive, esse da passagem do Mico-Leão Dourado, eu que era analista, que estava na época na frente por conhecimento. A gente conversou, a gente já teve uma entrevista com o Luiz, e ele vai também discutir um pouco, vai fazer uma apresentação para nós de como é que foi esse processo todo. É bem interessante. E eu estou muito curioso lá para ver. A minha pergunta para ele foi: ok, e quanto tempo para a gente começar a ter uma resposta em cima disso? Porque a gente sabe que, por exemplo, no Canadá, tem espécies que levaram 8 anos para começar a fazer a passagem. Né? Então, assim, ninguém pode imaginar que, bom, agora vamos ficar lá sentado embaixo para ver os micos passar, porque pode ser que leve uma década para que isso comece a funcionar, na verdade. Né? É um processo de longo prazo que eles estão implementando. Muito legal. Né? Daniel, assim, da minha parte aqui, eu queria te deixar à vontade se você quiser fazer mais algum comentário, mais alguma coisa. Eu sei que um membro da sua equipe vai estar detalhando o PRIM IVT, então, assim,
tudo que a gente não falou de dados, metodologias e tudo mais vai estar sendo esmiuçado. Mas, de qualquer forma, algo mais que você gostaria de colocar aqui para os nossos participantes? Não, a apresentação, né, do PRIM IVT, né, que vai rolar, quem está fazendo ele é o Guti, né, Guti Berger, que é da minha equipe, antes de eu entrar, ele já era da minha equipe, né, porque ele está antes de eu entrar em 2017, né, e é um dos principais idealizadores do PRIM, né, ele que é o primeiro autor do PRIM IVT, né. É uma equipe enorme trabalhando, mas o primeiro autor é ele, né? Só coordenei os trabalhos, né? Quem entende mais da metodologia do PRIM IVT é ele mais do que eu, né? Legal, muito bom. Vocês são da equipe de vocês? Então, na Coesp hoje, somos 4 analistas ambientais e 2, 3, 4, 5 e 7 bolsistas. Uau! Né? E os bolsistas são extremamente importantes para a realização dos PRIMs. Né? Como eles estão... Primeiro que eles vêm com metodologias novas, eles vêm frescos da universidade, né? Eles correm atrás, enquanto os analistas têm outros trabalhos, outras respostas também burocráticas e de ordem mesmo do próprio CMBio. Então, a gente se dedica muito a coordenar, a pensar com eles, a ver saída para as coisas, mas quem acaba tocando muito, né, o trabalho, por isso que coloco eles como primeiro autor e tudo, me coloco lá só como coordenador, porque é eles que tocam mesmo e são eles que merecem os créditos. Legal, muito bom. Muito bem. Bom, Daniel, eu queria agradecer demais essa nossa conversa. Fazia muito tempo. Eu que agradeço. Obrigado. Assim, eu espero. Já estamos ansiosos para ver a palestra do Guti aí contando como é que foi. E numa próxima ida aí a Brasília, vamos ver se finalmente a gente consegue se encontrar para conversar um pouco mais. Muito obrigado. Então, vamos lá. Então. Obrigado, hein? Tchau.